A Torá é de qual religião? Uma simples pesquisa no Google você consegue já perceber, tão simples, para quem que a Torá foi escrita, por quem e para quem. Para o judaísmo. Olha, o Rabino explica ainda que a Torá é um guia prático para os judeus, possuindo 613 mandamentos, preceitos, através das palavras da Torá, que significa ensinamento. Os praticantes do judaísmo podem aprender como agir em diversas situações. Então, para quem que foi escrito Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a Torá, livro da lei? Para o povo de Israel, para os judeus. E tem gente aí abraçando o livro da lei dos judeus e aplicando hoje nas pessoas, fazendo até fábulas, genealogias e trazendo para o tempo de hoje como se esse livro fosse escrito para nós brasileiros. Isso é mole? Quem escreveu a Torá? Bíblia hebraica ou Torá. Embora não haja identificação clara do autor, a teologia atribui a escrita da Torá a Moisés, o profeta escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, segundo a tradição. Então, é segundo a tradição teológica que atribui a escrita a Moisés, mas não existe comprovação nenhuma, nem dentro da Bíblia, nem pelos teólogos hebreus, nenhum exegeta aí. O que se tem na história, que já tem difundido aí em outros canais, até canais de judeus, em que foi escrito no ano do rei Josias. Além de ter escrito de ser escrito posterior, lá na época do rei Josias, as pessoas que escreveram não foram testemunhas ocular. Moisés, por exemplo, nunca teve lá no Gênesis. Não existe identificação nenhuma, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que identifica que Moisés, como que Moisés diz, ficou sabendo sobre a criação, sobre Adão e Eva, aquilo que está escrito ali. E muitos canais têm mostrado aí realmente quem escreveu a Torá. E muitos religiosos aí, evangélicos e até da graça, acredita que foi Moisés. Mas eu vou trazer aqui dentro da Bíblia, dentro da Torá, que não foi Moisés. Veja no próximo vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando e meus queridos, vamos hoje para mais um questionamento relacionado à questão bíblica. E que eu gostaria de trazer para vocês hoje, como eu já tinha prometido para o pessoal no grupo do WhatsApp, relacionado a quem escreveu a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem escreveu? Realmente foi Moisés? Foi Moisés realmente que escreveu? E eu vim trazer aqui hoje alguns versículos dentro da Bíblia para mostrar, porque as pessoas... Por que eu estou trazendo dentro da Bíblia? Por que eu estou trazendo este conhecimento dentro da Bíblia, da tal chamada Palavra de Deus? Porque muitas pessoas têm a Bíblia como um livro de regra, de fé, de prática, da palavra de Deus, e as pessoas acreditam fielmente que foi Deus que revelou para Moisés, para Abraão, que Deus que revelou para os profetas, para escrever os livros. Para eles foram os escribas, eles que escreveram, e as pessoas acreditam fielmente que é a palavra de Deus. Então, estou aqui hoje apresentando mais um vídeo contestando essa tese de que não foi Moisés que escreveu a Torá. Primeiro, partindo do Gênesis, Moisés estava no Gênesis, na criação, para saber como tudo foi criado? Já começa por aí.
Alguns vão argumentar dizendo o seguinte: mas Deus revelou para Moisés toda a criação. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: me prove, não tem outro lugar para você me provar além da Bíblia, que isso que você está dizendo é verdade. Onde que Deus revelou como foi a criação de tudo. E mais ainda, se isto for verdade que você está falando, o que comprova que esse relato bíblico é verdadeiro? Já começa por aí. O que comprova que aquilo que foi escrito é verdadeiro? Então, eu vou trazer para vocês aqui, provando que Moisés não escreveu a Torá. Moisés não escreveu os escritos que está escrito no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não vou trazer muitos versículos para não ficar muito extenso esse pequeno estudo para vocês, para não ficar muito cansativo. Então, é o seguinte: abre as suas Bíblias sagradas em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, que nós já mata aqui. Olha para você ver. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Espera aí. Moisés vai escrever dele mesmo? Terceira pessoa? E apacentava Moisés. Opa, ele não poderia ter escrito assim: e eu apacentava o rebanho do meu sogro. Mas aqui diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Então é alguém escrevendo a história de Moisés, que ele apacentava o rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo, está falando de outra pessoa, quem está escrevendo, o narrador. Então não pode ser Moisés que escreveu isso. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia e a sarça não se consumia. E Moisés disse: por que Moisés não escreveu assim? E eu, Moisés, disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça, e disse: Moisés. Opa, então é alguém falando que que Deus falou com Moisés. Então não pode ter sido Moisés de novo. Mais alguns versículos aqui, se isso daqui não for o suficiente para você, agora eu vou trazer para você, esse aqui é Êxodo, agora eu vou trazer para você lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Vamos falar sobre a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe. O Senhor quem? Aqui diz, segunda narrativa. No caso, quem está escrevendo, alguém falou que o Senhor Deus mostrou para quem? Para Moisés. Mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul é a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres que com os teus olhos
Então, aqui, narrando aqui, Deus falou para Moisés, eu estou te mostrando tudo isso aqui, para você ver com os teus olhos. Porém, para lá não passarás. Né? Para lá, Moisés, você não vai lá, não vai passar. Assim morreu Moisés. Opa! Moisés narrando a sua própria morte no livro da Bíblia? Difícil, hein? Então, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés. Peraí, não foi Moisés que escreveu a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Não foi Moisés que escreveu o livro da lei? Deuteronômio é o livro das leis. Então, como que pode Moisés ter escrito sobre a tua própria morte? E como pode Moisés descrever que os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias? Nas campinas de Moabe ainda? Moisés escreveu isso? E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Peraí, quem está escrevendo isso aqui? Se Moisés já tinha morrido, já tinha passado aqui, segundo a história, muito mais de 30 dias, porque já tinha passado os dias de luto de Moisés. Então eu deixo essa interrogação, esse questionamento para vocês. Moisés realmente escreveu a Torá? Meus queridos, vocês precisam estudar um pouquinho mais. Estudar com os grandes exegetas neutros que estão aí divulgando esses tipos de informações. Meus queridos, a partir do momento que eu comecei a questionar a Bíblia, eu comecei a enxergar coisas que antigamente eu não enxergava. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like para que o YouTube divulgue mais o nosso canal e compartilhe. E até a próxima.